Senhor esteja com todos. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar e passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, aos quais deu o nome de apóstolos: Simão, a quem impôs o nome de Pedro, e seu irmão André, Tiago e João, Filipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou num lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judeia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. É palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezados irmãos e irmãs, quando nós comemoramos a festa dos santos apóstolos, qualquer um dos 12, nós sempre temos a oportunidade de meditar sobre a originalidade da nossa igreja, essa instituição que estava no plano de Deus, que acontece no tempo e que prossegue até os nossos dias. A igreja não foi um grupo de pessoas que se formou por acaso, como consequência, quem sabe, de alguma liderança, ainda que tenha sido a liderança de Pedro. A igreja é uma instituição divina. Ela foi pensada e querida de uma maneira positiva, conforme a mente e a vontade de Deus. Ela é prefigurada no Antigo Testamento. Ela se estabelece no tempo quando Jesus então convoca esses apóstolos, como agora ouvimos, quando o Espírito Santo confirma essa comunidade, igreja, no dia de Pentecostes. E ela se projeta na história, até o dia em que o Senhor vier para transportá-la da história da terra ao céu. Lá onde já moram, lá onde já estão os nossos irmãos que já alcançaram a glória. Pois nós sabemos que a igreja é esta comunidade composta por nós que ainda estamos peregrinando nesta terra, a igreja militante, composta pelos irmãos que estão se purificando, porque só os puros verão a Deus, que são os irmãos da igreja que está tomando o purgante. Por isso a gente chama de a igreja purgativa.
e dos irmãos da glória, que é a Igreja gloriosa, aqueles que já chegaram e já estão usufruindo da comunhão com Deus, Pai, Filho e Espírito e a Virgem Maria. Essa é então a Igreja fundada, estabelecida no tempo por Jesus Cristo. E nós, aproveitando a festa dos apóstolos, São Simão e São Judas, relembramos isso. Faz sempre bem tomarmos consciência da nossa identidade. Quando nos esquecemos quem somos, nós então padecemos da amnésia, aquele esquecimento que tanto mal provoca a nós, porque nos tira da realidade, nos aliena. Nós já não sabemos mais quem somos, e isso é triste. Assim também do ponto de vista da fé, quando nós não sabemos quem somos, é uma tristeza. Por isso, repito, faz sempre bem nós relembrarmos essas verdades da fé, essas catequeses fundamentais, que são assim tão importantes para o prosseguimento da nossa caminhada. Jesus fala sobre a importância da oração e ele próprio ora. Jesus diz: vigiai e orai, para não cairdes em tentação. Então quer dizer que a tentação existe. Se é para nós não cairmos nela, é porque ela existe e funciona quando nós não rezamos. Jesus reza, foi à montanha para rezar, passou a noite toda em oração a Deus. E ao amanhecer, chamou seus discípulos, escolheu 12 dentre eles. A oração nos propicia o discernimento das coisas. Acabamos de vivenciar uma longa experiência evangelizadora da nossa devoção nazarena. No mais de mês que passamos refletindo sobre a oração de casa em casa, acompanhados pelo livrinho de peregrinação, que explicava a quarta parte do catecismo, a oração cristã, que desenvolvia o tema proposto pelo nosso arcebispo, a Igreja em oração unida a Maria, Mãe de Jesus. Nunca faz mal lembrarmos da importância da oração, porque sem ela nós somos como um carro sem gasolina, sem combustível. Rezando tantas vezes, a vida já é difícil, as coisas ficam difíceis, o discernimento se anuvia. Imaginemos então, meus irmãos e irmãs, o que é de uma vida e quem não reza. E isso nos faz tanta impressão que nós até ficamos admirados de ver como Jesus, mesmo tendo passado a noite rezando, ao escolher os seus discípulos, ainda escolheu um que deu para o que não prestou. Ainda assim, Jesus acabou escolhendo Judas, que justamente o havia de trair. Imaginemos se tivesse sido uma escolha impensada. Vem tu, mas tu mesmo ali, isso. Jesus, que rezou tanto, ainda escolheu o Judas para aquele papel que ele acabou fazendo. Isso então nos mostra como é importante a oração na vida do cristão, do homem, da mulher, da criança, do jovem, do velhinho. Como é importante a experiência da oração. Sem ela,
nós não sabemos conduzir a nossa caminhada humana e cristã. Sem ela não sabemos como nos aproximar de Jesus. Sem ela não sabemos reconhecer quem é Jesus. A tal ponto, aquelas pessoas então andavam atrás do Senhor e Ele lhes atendia, Ele as curava, porque uma força saía dele e bastava então que as pessoas o tocassem. Assim, meus irmãos e irmãs, na fé, essa fé apostólica que nós ainda hoje possuímos, nos faz entrar em contato com o próprio Senhor, vivo. Ninguém reclame: ah, mas se eu vivesse naquele tempo, ah, mas se eu tivesse de fato tocado em Jesus. O que é que você está dizendo? O que a Santa Eucaristia é, por acaso? Um enfeite? Uma aparência? Não. Jesus no Santíssimo Sacramento é o próprio Deus. Como Ele se encarnou no seio da Virgem Maria, como Ele caminhou pelas terras da Palestina, como Ele pisou sobre este mundo dos homens. É o mesmo. Por isso, ao nos encontrar com Jesus na Eucaristia, nós podemos fazer a experiência contemporânea como aqueles que viveram no seu tempo. Jesus está na palavra, a palavra que ouvimos, porque a igreja sempre amou da mesma maneira, sempre venerou, sempre respeitou, sempre cultuou, sempre acolheu, com o mesmo afeto e com a mesma fé, Jesus na hóstia consagrada, como Jesus na Bíblia. Assim, Pai do céu providenciou para nós a mesma fé dos apóstolos e a mesma possibilidade de experimentarmos o Cristo vivo, realmente presente no meio de nós, pela palavra, pela Eucaristia. Tudo isso, meus irmãos, está no plano de Deus e haverá de continuar sendo verdade, através da Igreja, até o momento em que o anjo tocar a trombeta para ter início o julgamento final. Todos os homens e mulheres que vêm a este mundo têm a possibilidade de encontrar-se com Deus, de experimentar a força da sua palavra e da sua ressurreição, para podermos prosseguir a nossa caminhada rumo ao nosso encontro definitivo com o Pai na glória. Essa é a fé da Igreja que nós confessamos, professamos e que é a razão da nossa alegria em Jesus Cristo, nosso Senhor. Um instante de silêncio para a interiorização da palavra.